É o Sérgio Ramos. Existe a mínima possibilidade, ou aqui agora na nossa tela dos donos da bola, você descarta qualquer possibilidade? Como é que você enxerga esse próximo ano? O Cruzeiro entra para brigar por esses principais títulos? Muito bem, pessoal, estou trazendo para vocês mais um corte dos donos da bola, com uma entrevista exclusiva com Alexandre Matos, revelando todas as novidades do Cruzeiro sobre as contratações para 2025. Ele também falou sobre grandes nomes do futebol que poderiam estar chegando na Toca da Raposa. Vamos conferir os principais trechos dessa entrevista, mas antes já deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo, gente! Alexandre, é o seguinte, eu sei que é difícil, vocês não prometeram nada, aliás, teve gente do Cruzeiro, inclusive, que me negou que a coisa estivesse adiantada e tal, outro me falou, não tem nada disso e tal. Aí o Pedrinho foi perguntado, nós demos a informação aqui, o Pedrinho foi perguntado e também não disse que não. Existe uma vontade, etc., o Sérgio Ramos e tal. Eu sei que diretor de futebol, CEO do futebol no seu caso, não fica só contratando e mandando embora. Você tem 1 milhão de coisas para resolver aí. Mas já que o assunto em pauta é o Sérgio Ramos, existe a mínima possibilidade, ou aqui agora na nossa tela dos donos da bola, você descarta qualquer possibilidade? Um grande jogador, né? Não tem que aguardar. Não tem como mensurar as expectativas, né? E tem o que o presidente disse, né? O presidente disse, ó, se fosse um jogador para vir por um ano, dentro de uma realidade financeira do Cruzeiro, a gente faria, mas o que a gente escuta e o que a gente tem de informação é que ele tem dúvida, inclusive, de sair daquele nicho ali de Europa, talvez ir para a Arábia ou para o mundo árabe. Não passa na cabeça dele aí, nesse momento vir para a América do Sul, pelo menos é o que a gente ouve. E se viesse com alguma situação financeira muito, mas muito vantajosa, vamos chamar assim, para ele. Então, acho uma situação complexa. Óbvio, o Cruzeiro hoje é um atrativo interessante para qualquer atleta do mundo, não só o Sérgio, enfim, ele tem um respeito enorme, Agora tem que ver o desejo dele de atravessar o oceano, vir para a América do Sul, enfim, essas coisas aí que a gente tem que aguardar mesmo. Se acontecer, obviamente, uma negociação de proporções mundiais, né? Porque o Sérgio Ramos é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, aliás, que eu ainda vejo jogar, né? Porque faz tempo que não joga, que não atua, mas muito bem fisicamente. Os números dele no Sevilha são números muito expressivos. Thiago Fernandes. Boa tarde, Alexandre. Prazer falar contigo. Já falei aqui inúmeras vezes que te considero o melhor executivo de futebol do país. Acho que seu trabalho é muito bem feito. E, Alexandre, uma coisa importante sobre contratação. Lateral direito é uma preocupação da torcida cruzeirense. O Cruzeiro hoje tem apenas o William. O garoto Dorival não vai ser aproveitado, inclusive vai treinar a partir do dia 9, né? Quando alguns jogadores que estão naquela lista de negociáveis devem começar a treinar. O que o Cruzeiro pensa ou o que o Cruzeiro já tem de negociação pensando na lateral direita? Boa tarde, Thiago. Obrigado aí pelas palavras aí. No futebol é importante de vez em quando escutar uns elogios, né? Em que pese, eu não me considero melhor que ninguém, pelo contrário, a gente tem grandes executivos aí no Brasil, grandes pessoas, né, que trabalham e realizam grandes trabalhos, né? E eu me esforço bastante para estar sempre melhorando, para estar no melhor nível possível dentro das equipes que eu estou. E hoje eu estou naquele que eu já disse isso, né? Todo time que eu vou, e aqui não é diferente, eu trato o Cruzeiro como o maior time do mundo, eu preciso estar nesse nível que eu penso e trato as organizações que eu trabalho. Sobre contratação em geral, Thiago, não só da lateral, né? O Cruzeiro sabe as suas necessidades, desde o ano passado, quando chegamos. Disse isso durante aqueles 5, 6 meses iniciais, que era impossível fazer tudo de uma vez, né? Então é um processo, né, que agora vai vir uma outra janela, depois no meio do ano mais uma, e o Cruzeiro vai cada vez mais evoluindo para ter a equipe que a gente tanto sonha, né? E já fizemos algumas coisas bem interessantes desse ano de 24, esperamos estarmos melhores, né? O que a gente entende de contratação é assim, né? Você pode trazer um jovem com potencial, você pode trazer um para vestir a camisa, obviamente depender dele no dia a dia, para ele se confirmar, né?
E algumas oportunidades de mercado, como por exemplo foi o Rodriguinho, né? Foi uma oportunidade de mercado que a gente detectou, um jovem com potencial enorme, e a gente conseguiu trazer para acabar de desenvolver ele aqui, e aí do trabalho dele transformar-se numa realidade, né? Então eu acho que o Cruzeiro está atento e a gente vem conversando com algumas possibilidades. O futebol está extremamente caro, os números do futebol nesse momento estão absurdos, e a gente tem uma obrigação muito forte com o nosso chefe maior, Pedro Lourenço, e a sua família, né? Não é porque eles têm, com o sucesso deles, uma condição financeira que nós vamos despejar caminhões, toneladas de dinheiro aqui dentro, e não é assim. O Cruzeiro vai manter e fazer sempre aquilo que ele pode fazer dentro da sua realidade. Então, por isso que às vezes pode ser que demore um pouquinho, as coisas vão caminhando, pode ser que venha durante o ano. Estamos tentando fazer o possível para ter todo mundo antes do início da nossa pré-temporada, no dia 6, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível para que as coisas aconteçam na velocidade e dentro da realidade do Cruzeiro. Pô, Alexandre, boa tarde, Stefano aqui, bom falar com você. Alexandre, eu quero saber mais, assim, de forma mais objetiva, qual que é o planejamento de futebol do Cruzeiro para essa próxima temporada. Vocês planejaram estar na Libertadores, né, seja via Sul-Americano ou brasileiro, acabou que essa vaga não veio. Como é que você enxerga esse próximo ano? O Cruzeiro entra para brigar por esses principais títulos? Ou você acha que, por exemplo, dá para focar numa das Copas, tentar novamente chegar à final da Sul-Americana? Qual que é o planejamento prático do futebol para vocês essa temporada, os objetivos traçados? Acho que desde quando Pedro Lourenço comprou o clube e me ligou, ele como pessoa de super sucesso, extremo sucesso, e cruzeirense, né, um dos maiores que eu já conheci, o que ele quer é o que nós queremos, o Cruzeiro brigando por tudo. É claro que tem um processo a ser desenvolvido, eu acho que o Cruzeiro fez um papel muito bom em 2024, os objetivos, a gente mudou os objetivos durante o ano, né, e não é fácil fazer isso, e tivemos muito próximos, né, mas acima de tudo o Cruzeiro retornou seu protagonismo, está ali nas principais competições, chegando, brigando por objetivos grandes. É isso que o primeiro passo para se conquistar é estar ali no meio, né? E o Cruzeiro ficou até a última rodada do Brasileiro brigando por vaga da Libertadores, e o Cruzeiro foi na final da Sul-Americana, perdemos para um adversário que foi melhor no jogo e vinha construindo um caminho melhor durante todo o campeonato, né? Então acho que o Cruzeiro vai entrar sempre focando no topo, sabendo que é um que ganha, mas com condição de sonhar, né? Eu acho que isso é o principal. Então o Cruzeiro vai entrar sempre buscando em qualquer competição, não vamos priorizar nada. Eu acho que o que a gente vai priorizar é estar sempre fazendo melhor no dia a dia e a cada jogo buscando a nossa evolução para conseguir os resultados, a vitória, e estar sempre brigando pelos títulos. José Augusto Toscano. Alexandre, saudações, desde já votos de um 2025 próspero, de êxito pessoal e profissional. Você comentou aí do chefe, você até usou o termo chefe, achei legal, do Pedro Lourenço. Empresário bem-sucedido, um torcedor cruzeirense reconhecido. Agora, você no futebol tem muito mais experiência dos bastidores do que ele, que está começando agora, diga-se de passagem. Sempre teve presente na vida do Cruzeiro, mas vivenciando o futebol, você tem muito mais experiência com ele. Como é que você e a sua equipe vão administrar o chefe para que ele não cometa aquelas escorregadelas que ele deu nessa temporada e que acabaram repercutindo no Cruzeiro? Mais uma vez, um abraço. Um abraço a você. Não, olha só, eu disse isso há pouco tempo, sabe? O Pedro Lourenço, é um cara tão abençoado, vou chamar assim, que na simplicidade dele a gente aprende muito. Posso falar com você que em 6 meses ele me ensinou muito mais do que eu, com a minha experiência, posso ter passado alguma coisa. Muitas vezes ele falou assim: Alexandre, no futebol é assim, mas eu acho que é diferente, a gente vai compreendendo e vai absorvendo e vendo muitas situações que no fim ele tem a razão, né? E não à toa saiu absolutamente do nada para esse império construído, muito trabalho, muito suor que ele tem, ele, a família dele, os filhos dele também estão aqui comigo diariamente, o Pedro Júnior, o Bruno, o João, enfim. Então é um envolvimento familiar muito forte ali de pessoas que têm sucesso, né?
Então, assim, respeito demais dizer qualquer coisa o termo que você usou de escorregadela, alguma coisa assim. Mas o Pedro, na verdade, todo cruzeirense, se tivesse que escolher um ídolo, na minha opinião, independente e respeitando todos os atletas que passaram aqui, mas o grande ídolo do Cruzeiro, talvez o de todos os tempos, você pode botar ele ali no top 3, tem que ser o Pedro Lourenço, porque ele há mais de 20 anos ajuda sem nada em troca, quando precisou sempre, eu digo isso muito em 2013, 14, ele foi fundamental para o Cruzeiro ganhar aquele bicampeonato brasileiro, e precisou dele, ele esteve aqui, né, quando o Cruzeiro caiu, teve aquele processo quase de falência, enfim, ele sempre ajudou, e agora ele comprou o clube para a torcida, né? Ele disse isso a mim, eu perguntei para ele, Pedrinho, você sempre diz que não dá para conciliar a sua vida para ser presidente do Cruzeiro, né? O que mudou o dia que ele me ligou? Ele falou, Alexandre, não aguento mais ver a torcida sofrendo, vou comprar o clube para e por causa da torcida. Então, assim, não tem como dizer que qualquer ação, qualquer tomada de decisão que por algum motivo não dá certo, precisa ser tirada da reta e não colocada com muita relevância, porque na verdade o Pedrinho é o Cruzeiro hoje, é a figura dele, é aquele que tem que ser admirado, é aquele que tem que ser respeitado, e é aquele que vai ser seguido e liderado, inclusive eu, para que a gente consiga os nossos objetivos e não tem dúvida nenhuma que eles vão chegar. Ô, Rodrigo Genta, buenas tardes mais uma vez, Alexandre Matos. Feliz... Ah, não, Natal já passou. Feliz 2020, sei lá, 2025. Alexandre, falando do Pedrinho, quanto que ele te autorizou a gastar esse ano? Falou assim, ô Alexandre, 2025 você tem... Quanto que ele liberou de gastos para você? Alexandre, o Stefano me mostrou uma notícia agora aqui que eu acho que é pertinente a gente tratar desse assunto com você. O Atlético de Madrid acabou de desistir oficialmente da contratação do John Arias, que é um jogador que o Diniz gosta, para mim, entre os melhores jogadores da temporada de 2024 do futebol brasileiro, um monstro, que é o John Arias, com a desistência do Atlético de Madrid. Você já me confidenciou que é um jogador interessante, né, que quem não quer o John Arias entre os clubes brasileiros é maluco. Existe agora, com a desistência oficial do Atlético de Madrid, alguma possibilidade de o Cruzeiro olhar com mais cuidado para o John Arias e tentar trazê-lo? Acho que, assim, respeite mais a pergunta, sabe? É pertinente até pela resposta que eu vou dar. Olha só, há talvez 30, 45 dias atrás, não sei ao certo não, o presidente do Fluminense, que é o homem que tem a caneta, que é o homem que fala sim ou não, disse com essas palavras, o John Arias será vendido pelo desejo dele de sair, mas de hipótese alguma será negociado para o Brasil. Sabe? E aí a gente às vezes fica criando, muito pela internet, que hoje as redes sociais talvez não tenham tanta responsabilidade assim, né? As redes sociais, as pessoas vão colocando as coisas lá e criando muito factoide, às vezes para ganhar like, etc. E tal. Não tem nenhuma possibilidade do John Arias ser negociado para o Brasil, segundo o próprio presidente do Fluminense. Se ele mudar um dia, né, ele dizer, não, agora eu repenso. Mas enquanto ele não dizer isso, o assunto está encerrado, independente de que Atlético de Madrid ou qualquer outro clube. Então nunca entrou em pauta o nome do Arias aqui, independente da relação que ele tenha com o Diniz ou com qualquer outra pessoa, nunca entrou em pauta. O Cruzeiro nunca fez nenhum movimento e não fará, porque o presidente do Fluminense diz claramente que não faz nenhum negócio dele para o Brasil. Então, se ele não faz, não tem assunto mais no assunto. Então, isso fica muito pendente por questões de internet, de factoides criados sem responsabilidade nenhuma, que vão gerando, às vezes, uma expectativa grande onde não tem nenhum assunto envolvendo, que é o caso do Arias. O Arias não tem nenhum assunto dentro do Cruzeiro para se falar sobre ele e continuar assim, porque o presidente do Fluminense deixou claro que não vende para o Brasil. Tiago, você vai perguntar agora que sobre o Sérgio Ramos ele teve o cuidado de não negar, de dizer que não, mas do Arias ele negou veementemente. Então há diferenças aí, o que já gera no torcedor um certo otimismo com a possibilidade, tomara que aconteça. Como é que é, Alexandre? Desculpa, não tem diferença com o Sérgio Ramos. Então, sobre o que você respondeu que eu estou falando. Até o momento,
O que a gente tem de informação é que ele não passa na cabeça dele, das pessoas dele, em uma ida para a América do Sul. Né? Então, se não tem isso, não tem como negociar nada. Só se fosse uma coisa surreal financeira, e nisso o Cruzeiro não tem condição de fazer. Então, a resposta é a mesma. Gai paga o homem. Pois não, Thiago. Perfeito. Ô Alexandre, sobre Jefferson Soteldo, atacante do Santos, que muito foi dito que poderia jogar no Cruzeiro, inclusive o Roberto Gaúcho, acho que saindo da Toca da Raposa 2, fala que ele seria reforço do Cruzeiro. Isso é real? O Cruzeiro tem interesse? O Cruzeiro negocia, não negocia? Como é que está essa situação do Soteldo? Não, assim, com todo respeito ao Roberto, a pessoa que eu gosto muito, mas quem fala pelo Cruzeiro são as pessoas do Cruzeiro, né? Ou a nossa assessoria, ou o presidente, enfim, as pessoas do Cruzeiro. Não sei de onde tirou isso, enfim, não sei se alguma pessoa disse a ele, mas se disse de maneira equivocada. É um jogador que até 31 de dezembro agora, ele tem contrato com o Grêmio, pelas informações, estava tentando fazer a aquisição, ainda continua tentando fazer a aquisição. Então, assim, o Cruzeiro não fez também nenhum tipo de tentativa desse atleta, exatamente pelo respeito que tem com os clubes em geral. Então, não é um jogador que hoje estaria aqui nos planos do Cruzeiro. Se vai mudar para frente, enfim, se tiver necessidade, se for o foco. Nunca foi dito tecnicamente aqui pela nossa área técnica de possibilidade, nunca foi pedido ali especificamente pelo nosso treinador, enfim. É um jogador que não passou de factoide de internet também até o momento. Alexandre, a gente sabe que o Cruzeiro está no mercado sondando, né, pelo menos entendendo o mercado de zagueiros, querendo saber mais sobre jogadores da posição e também, como bem disse Toscano aqui, falou sobre a lateral direita, né, sobre um bom reserva para o William. Eu quero saber se você pretende já ir com esse time completo para a pré-temporada nos Estados Unidos, se você pretende que quando o Cruzeiro se apresente, se embarque, todos esses reforços já que vocês estão programando para apresentar, para poder, enfim, poder divulgar os contratos que estão sendo feitos, se você pretende já ter esse time completo para essa pré-temporada que o Cruzeiro programa, ou se pretende ir acrescentando aos poucos ao longo da temporada, né? A janela ela se estende um pouco mais nesse começo do ano. A ideia é o máximo possível de atletas que vão fazer parte de 2025 já estarem presentes lá na nossa pré-temporada. Agora, igual eu disse, pelos números que estão sendo colocados, pela dificuldade, né, de ser o mais assertivo possível, nem sempre nós vamos acertar, mas temos a obrigação de tentar ser o mais assertivo possível. De passar da pré-temporada e durante o ano o Cruzeiro conseguir alguma coisa interessante, assim será feita. Né? Em 2013, foi um case de sucesso, né? A gente buscou o Dedé lá para março, abril, me recordo que é agora de cabeça, enfim. Então o Cruzeiro vai tentar de toda maneira resolver antes da pré-temporada? Sim. Mas se não for possível, continua em aberto e a gente vai tentar as possibilidades que possam aparecer. Genta, daqui a pouco vai te fazer uma pergunta, só que o nosso chat está insano aqui, o Alexandre, sobre o Santiago Rodrigues, né? O Bahia quer, tem outros clubes querendo, e a torcida do Cruzeiro está maluca aqui. Nada, não teve nenhum contato, nada? Nada, absolutamente não. Que pena, foi sucinto, que pena. Eu ouço muito as emissoras de rádio lá do Sul, e a Rádio Gaúcha trata já, desde segunda-feira, aliás, já há algum tempo, trata como possível a transferência do Marlon para o Grêmio. O Grêmio fez alguma consulta? O Grêmio chegou a alguém do Grêmio ou algum enviado tratou sobre a possível saída do Marlon? Eu vi que você já disse que numa conversa com o Marlon disse: estou feliz aqui, não pretendo sair. Então, para muita gente do Sul, que deve estar acompanhando a gente aqui agora também, você descarta a possível ida do Marlon para o Grêmio? Eu digo que não teve contato nenhum do Grêmio aqui. Absolutamente nenhum. Em nenhum momento. Então, não tem o que se falar. Se o Grêmio ou qualquer equipe procurar o Cruzeiro com alguma proposta para qualquer jogador, a gente responde sim, não, enfim. Mas no caso do Marlon, nada. No Marlon só teve o Red Bull Bragantino, que fez uma consulta, e antes de qualquer avanço, eu peguei o telefone e liguei: Marlon, toda hora aparece alguma coisa aqui, não sei se
se é o empresário dele trabalhando, enfim, mas aqui mesmo chegou o Red Bull, ele foi claro comigo, ó, Alexandre, não tem menor interesse, estou muito feliz aí, adoro o ambiente, adoro o clube, o treinador, enfim, não tem absolutamente nada, e do Grêmio não veio nenhuma, nem consulta aqui pra gente. Ô, Thiago. O Fernando Diniz fez um forte desabafo depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, cita o Pedrinho, cita a imprensa mineira, mais especificamente a Rádio Itatiaia na ocasião. Depois disso, teve uma reunião do Pedrinho com o Fernando Diniz. Eu não sei se houve a sua participação. Se houve ou se não houve, o que você pode contar para a gente sobre como foi essa conversa? O desabafo dele, eu particularmente, entendi como muito natural, né? Eu entro no vestiário, dou um abraço nele, falo, amanhã nós vamos conversar conforme combinado. De repente, saiu coisa assim, e ele foi claro, né? Se isso for verdade, eu disse isso mais de uma vez na resposta dele, né? E a gente tem todo esse assunto. O Pedrinho, sim, conversou com ele várias coisas, uma delas sobre a entrevista e ficou muito bem tranquilo a questão de hierarquia, a questão de respeito, a questão de responsabilidades, enfim. Mas o próprio Pedro Lourenço, uma semana antes, deu uma declaração bem firme, dizendo, perguntado se o Diniz iria sair, ele disse isso, que o Diniz tinha contrato até final de 2025, ele permaneceria. Então, assim, vamos dizer, foi aquela surpresa ali para o Diniz, e ele disse, se for verdade, mas a gente conversou calmamente, tranquilamente, na segunda, aliás, naquele dia mesmo, no próprio ano, ele já matou o assunto e estamos, na verdade, com a expectativa que a gente consiga fazer um 2025 com o nível que todos nós queremos, inclusive o próprio Diniz. Eu preciso perguntar a você, dessa dívida que o Inter tem com o Cruzeiro, há notícias de que o Inter está vivendo sérias dificuldades, o Bernabé não deve ficar lá, outros jogadores de saída por causa da dificuldade financeira. Essa dívida que o Inter tem, não paga até o momento, pode gerar no Cruzeiro o interesse em dizer, olha, Inter, se não vai pagar, manda aqui um jogador. Existe essa possibilidade, Alexandre? Everton, nesse momento o Cruzeiro não está com nenhum exercício de imaginar algum jogador do Inter que não tenham grandes jogadores. E tem um ótimo time, grandes jogadores. Mas o nosso momento é na verdade, receber, né? A gente entende todas as dificuldades que foram colocadas lá no Sul, especificamente, né? Com as enchentes, aquela tragédia toda, né? O Cruzeiro foi muito solidário. O nosso dono aqui, então, mandou carretas e carretas para o Sul, né? De alimentos, enfim. O que a gente espera, e em contatos, o que o Inter nos informa é que muito em breve vai estar resolvendo muitas das coisas, das pendências lá, e as coisas caminham. Então, acho que quando a gente tiver uma definição bem clara disso, de pagamento, seja ele da maneira que for, a gente vai passar para todo mundo. Tem alguns jogadores interessantes lá, né? O Valência está de saída, o Bernabé não deve ficar, e outros jogadores e tal. E aí o pessoal do chat está aqui, traz o Bernabé, eu ficaria com o Marlon e Bernabé, nada mal. Vitão, zagueiro, custa caro, mas o Cruzeiro está precisando de um zagueiro, o Vitão é um zagueiro craque, ele é muito bom zagueiro. Então, quem sabe, hein, Alexandre, abate o valor, traz o Vitão, Alexandre. Sobre o lateral esquerdo, o Kaique, né? A gente tem o Marlon e o Kaique, a gente está muito bem ali nesse momento. O Kaique, aliás, é da categoria de base, um potencial enorme. Toda hora tem sondagem, enfim, potencial enorme técnico para jogar e no futuro, aí, quem sabe, de uma venda importante para o clube. Então, no momento, não. Né? Mas, Everton, da mesma maneira que é difícil, duro, tirar um grande jogador do Cruzeiro, você imagina como é tirar um grande jogador do Inter, de outras equipes, né? Grandes do futebol brasileiro. Então, quem tem, hoje em dia tem uma escassez grande de grandes jogadores, né? Então quem tem faz de tudo para segurar, né? Então, na verdade, hoje o que a gente tem é tentando aí, isso não é novidade nenhuma, que a gente vem tentando aí essa posição de zagueiro, um atleta, e
Assim que tiver alguma novidade, com certeza todos vão saber. Para fechar, ainda tem anúncio esse ano ou agora só ano que vem? É um exercício de pensar no futuro, né? É duro pelo momento, né? Hoje dia 26, né? Mas a gente está trabalhando diariamente. Eu estou aqui agora na Toca, cheguei cedo aqui, exatamente que daqui a gente faz os contatos todos que tem que se fazer. Eu, o Paulo Pelai, que está aqui comigo, enfim, conversando com o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior diariamente, né? Mais de uma vez, exatamente para tentar definir tudo quanto antes. O seu sorriso de Mona Lisa aponta para muita coisa positiva ainda nesta semana, Alexandre. Quando a gente brinca, e às vezes você tenta segurar o sorriso de Mona Lisa, mas a gente sabe que no fundo, você vai anunciar sim. E outra coisa, vocês anunciaram o Dudu lá na Itatiaia. Pode anunciar um aqui agora pra gente, por favor? Não te custa nada, nós nunca te pedimos nada. Então anuncia para nós aqui, abre o seu coração, faz a alegria da torcida no Natal. Traz a camisa 9 do Gabigol aí pra gente, pô. Gabi. Quem tem, acho que é mais importante do que nomes, do que qualquer outra coisa. Até porque nomes não significa que você tem um bom time. Né? Quantas seleções foram feitas aí, né? O Cruzeiro tem muito que trabalhar, independente de quem venha, para formar um bom time. Aí sim as coisas acontecerem. É isso aí, pessoal. Depois de investir cerca de 200 milhões em reforços na janela do meio do ano, o Cruzeiro tem conseguido agir e buscar jogadores livres no mercado. O Cruzeiro tem 3 reforços anunciados, além de 4 engatilhados. O Cruzeiro se movimenta no mercado da bola para reforçar o time do técnico Fernando Diniz para a temporada de 2025. De acordo com a apuração da Itatiaia, o Bragantino fez uma oferta de troca para ter Marlon. O Massa Bruta ofereceu ao Cruzeiro também lateral esquerdo Juninho Capixaba, antigo desejo do clube, e também queria que a diretoria celeste repassasse 50% dos direitos do volante Japa na negociação. Ainda segundo as informações da reportagem, a oferta foi prontamente negada. Fato confirmado também pelo próprio CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários o que você achou sobre essa entrevista de Matos aos donos da bola. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo, gente!